Bom dia, pessoal! Nessa semana, dando continuidade ao nosso assunto de crosta terrestre, nós veremos agora os tipos de rocha que existem. Tá? Veremos que tem as rochas ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então, são esses três tipos de rochas que a gente vai estudar durante essa semana. Pessoal, as orientações aqui são as mesmas de sempre, tá? Então, vocês devem copiar os textos e responder as questões. Os textos são curtos, vocês verão mais adiante. As figuras que aparecem aqui, elas podem ser impressas, tá bom? Orientem-se no livro. Todo o conteúdo abordado aqui, ele se encontra a partir da página 84 e indo até a página 87, ok? Bom, então, tipos de rocha. Começo aqui colocando para vocês que as rochas podem ser ígneas, sedimentares ou metamórficas. Então, são esses três tipos de rocha que a gente vai estudar. E eu vou começar falando sobre as ígneas primeiro, tá? Depois a gente vê as sedimentares e depois a gente avança nas metamórficas. Então, as rochas ígneas são aquelas que também são chamadas de rochas magmáticas. Observem o nome magmáticas. Magma, né? Então, observem o início dessa palavra e associem sempre esse tipo de rocha à lava que sai do vulcão, tá bom? Porque rochas ígneas, elas nada mais são do que aquelas formadas pelo resfriamento do magma, daquele material que é expelido do vulcão. Então, quando aquele material sai, que ele resfria, ele forma ali rocha magmática. Existem dois tipos de rochas ígneas ou magmáticas, né? Geralmente eu falo magmáticas, para ficar mais fácil. Então, a gente tem a rocha ígnea extrusiva ou rocha, né, magmática extrusiva, e elas são formadas na superfície da Terra. Quando o magma ele extravasa como lava dos vulcões e se resfria rapidamente. Um exemplo desse tipo de rocha, a pedra pómez e o basalto. Tá? Então, são dois tipos de rocha aí que fazem parte dessa categoria. Rochas magmáticas extrusivas. Ó, esse ex significa exterior, lembrem sempre, ó, extrusiva exterior. Então, formam-se na superfície da Terra. Quando o magma, ele sai do vulcão, né? E aí, quando esse magma se resfria rapidamente, ele forma aí a rocha magmática extrusiva. Tem também a rocha magmática intrusiva. Então, qual a diferença entre ela e a outra? Elas são formadas quando o magma se resfria lentamente abaixo da superfície terrestre. Então, ó, enquanto a de cima ela se resfria rapidamente, a de baixo se resfria lentamente. Outra diferença, enquanto a de cima elas são formadas na superfície da Terra, essa outra aqui de baixo que a gente está vendo, ela é formada abaixo da superfície terrestre, né? Por dentro seria. Um exemplo é o granito, certo? Agora aqui um resuminho básico para vocês. Então, tem as rochas intrusivas ou as plutônicas. Então, como que ela ocorre? A partir do resfriamento lento e ela forma minerais grandes. A outra, que é a extrusiva, que é aquela formada quando o magma sai de dentro do vulcão, né? O resfriamento é rápido e os minerais são geralmente pequenos, tá? Então, aqui está uma figura de uma intrusiva e de uma extrusiva. As duas são ígneas, né? Ou magmáticas, como eu já falei, porém, existe essa diferença aqui que a gente já viu anteriormente. Uma se chama intrusiva, que é quando ela se forma por dentro da superfície da Terra, e a outra é extrusiva, quando ela se forma por fora, tá? Agora, aqui, as rochas sedimentares. Então, vejam bem a formação dessa rocha. Parece até de mentira, né? Mas não é.
Elas são formadas pelo acúmulo e pela compactação de sedimentos, que são, em geral, fragmentos de outras rochas. Então, outras rochas, elas vão se fragmentando, e aí esse acúmulo de sedimento faz originar essa rocha sedimentar. Esses fragmentos são formados por um processo chamado intemperismo. Mas o que é intemperismo, professora? O intemperismo é a ação de fatores climáticos como mudança de temperatura, chuva e vento. Os fragmentos podem ser transportados pela ação dos ventos ou das águas. São exemplos de rochas sedimentares. O arenito, que pode ser utilizado como revestimento de calçadas, pisos e paredes. Existem outros exemplos, vocês podem pesquisar. Mas eu cito aqui apenas o arenito. Então, pessoal, para entender bem esse intemperismo, o intemperismo nada mais é do que a ação da ação dos ventos ou das águas, das chuvas, né? E o que tem a ver isso com a formação da rocha? Bom, então, imaginem que existam ali rochas, né, num determinado espaço, e aí essa rocha, ela se fragmentou, ou seja, começou a se fragmentar em pequenos sedimentos. Esses sedimentos, quando chove ou até mesmo quando venta, eles são arrastados, né? Eles são levados para outros locais e aí eles se depositam no solo. Quando o intemperismo acontece, esse tipo de rocha sedimentar, ele demora muito para se formar, muitos anos. Por quê? É o acúmulo de sedimentos, ó. Então, imaginem que nessas figuras aí, ó, cada camadinha dessa aí, cada cor diferente, é um sedimento diferente que foi depositado ali ao longo do tempo. Esse sedimento ele vai ser compactado e ele vai dar origem depois às rochas sedimentares. Aqui nós vamos estudar qual a relação que existe entre os fósseis e as rochas sedimentares. Então, os fósseis são restos de seres vivos ou vestígios de suas atividades que ficaram preservados em rocha. A fossilização é um evento raro e conserva principalmente as partes duras dos organismos, como ossos, dentes, conchas, carapaças e troncos. Todo fóssil, ele nunca é composto de partes moles de organismos, mas sim das partes duras que não se decompõem ao longo do tempo, como ossos, dentes, conchas, carapaças e troncos, dependendo do material e do organismo aí que foi fossilizado, né? A formação de um fóssil pode acontecer quando o organismo morto é soterrado por sedimentos. Ao longo do tempo, novas camadas de sedimento vão se acumulando, formando uma rocha sedimentar, em meio à qual fica preservado o vestígio daquele ser vivo. Então, ao longo do tempo, pessoal, esse animal que morreu, esse organismo ali que morreu, ele tá ali, né? Jogado ali naquela superfície. Ninguém vai mexer nele, lógico, né? Aí ele começa, ao longo do tempo, a ser soterrado por sedimentos, ou seja, restos pode ser até de rocha mesmo, tá? Que vão se acumulando sobre ele e vão fazendo pressão sobre ele. Por isso que no final, o que fica são só vestígios desse animal, ou até mesmo o desenho desse material na rocha, né? Na rocha sedimentar. Por último aqui, as rochas metamórficas. Olha só como a aparência dela é bonita, né? Como ela é interessante de se estudar. Então, as rochas metamórficas são formadas pela transformação de qualquer tipo de rocha em estado sólido, como as ígneas, as sedimentares e as próprias metamórficas. É como se as outras rochas, pessoal, sofressem uma metamorfose, uma transformação. Essa transformação acontece quando, em partes profundas da crosta terrestre, as rochas são submetidas a altas pressões e temperaturas, produzindo então novas texturas e novos minerais, alterando a composição original da rocha. Um exemplo de rocha metamórfica é a pedra-sabão e o gneiss. Depois vocês podem pesquisar aí, existem vários tipos de rocha metamórfica, que vocês podem pesquisar depois. Então, nada mais são, né, do que formadas pela transformação de qualquer tipo de rocha em estado sólido. Pode ser a ígnea, né, que a gente já viu que é a magmática, as sedimentares ou as próprias metamórficas mesmo. Elas se transformam, elas sofrem alguns processos de modificação e elas se transformam depois nessas rochas metamórficas. Certo, pessoal?
As atividades de vocês são apenas essas 3. Então, na primeira, vocês vão copiar e responder as questões 2 e 5 da página 92 do livro. Na questão 2, vocês vão me responder o que são fósseis, está lá no material, né? Nesse material aqui que a gente já viu. E 3, o que é intemperismo, tá bom? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. É uma aula curtinha, uma aula em que a gente só viu quais são os tipos de rocha que existem e quais são as características de cada uma, tá? Eu acredito que vocês não terão dificuldade. Mas se acaso ficar alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Bom trabalho, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima semana.